Oi, oi, piscinautas! Eu estou trazendo aqui para vocês como regular suas emoções e tem uma emoção muito importante com relação ao desempenho, a se ter um bom resultado de desempenho, que é o prazer de desempenho. Se fala muito a respeito de ansiedade em vários aspectos, em várias situações da vida. Não apenas com relação à nossa afetividade de expectativa de resultado de desempenho, mas também nas relações interpessoais. Mas o que fazer com essa ansiedade? Como é que a gente vai regular ela? Primeiro, a gente precisa tomar consciência de que está ansioso, porque nem sempre a gente está. A gente sente, mas a gente não chega até um ponto de focar em si mesmo e perceber e nomear a emoção, a ansiedade. E quando a gente consegue ter essa consciência, detecta que a gente está realmente sentindo a ansiedade, a gente vai procurar ver o que é que a gente está pensando para ter essa ansiedade. Eu vou falar aqui especificamente de ansiedade de desempenho. A ansiedade de desempenho, ela se apresenta sempre que você tem uma alta expectativa de resultado e desempenho. E você, de alguma maneira, nós, de alguma maneira, não estamos com o autoconceito de ter aquela habilidade necessária para resolver uma situação de desempenho e ter um bom resultado, seja em qual área for. Então, quando a gente toma conhecimento da nossa ansiedade, a gente vê o que é que está provocando, vê que tipo de expectativa é essa. Por exemplo, eu tenho um relatório para entregar num determinado prazo e eu tenho que entregar planilhas também. Só que eu não me vejo, o emprego é novo, e eu não me vejo com habilidade suficiente para desempenhar aquela tarefa. Eu tenho assim alguma esperança que eu vá dar conta, mas não é suficiente. Então isso gera uma alta de ansiedade. E às vezes a pessoa trava para entregar o trabalho. Então, quando eu tenho o foco, consigo focar a atenção nisso e perceber que eu estou com ansiedade, e perceber que essa ansiedade é por conta dessa expectativa, desse resultado, porque eu quero entregar o bom resultado, eu quero também, com esse resultado, conseguir um aumento de salário, me destacar, ser promovido, promovida. Então, quando a gente toma consciência que é essa ansiedade mesmo, então a gente vai o quê? A gente vai regular essa ansiedade. E como é que a gente regula? Um antídoto. O que é o oposto positivo da ansiedade? É o prazer. Então a gente substitui essa emoção de ansiedade de desempenho pela emoção de prazer de desempenho e também uma esperança realmente de que a gente vai atingir um resultado positivo. E o prazer, nesse caso, vem se apresentar em como a gente vai resolver esse problema. Então, se eu quero apresentar uma boa planilha, eu simplesmente vou estudar. Eu não gosto, né? Isso acontece também porque geralmente é uma tarefa que a gente não se identifica com ela, geralmente não vem um prazer espontâneo. Então eu, por exemplo, eu não gosto de planilhas. Eu teria dificuldade de entregar uma planilha bem feita, bem clara para o meu chefe. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou desfazer essa crença e vou ver algo positivo também nela, como um desafio para mim.
E eu vendo isso como desafio e eu projetando também os ganhos que eu vou ter, então eu vou procurar estudar maneiras de entregar dessa planilha, de formular ela. E com isso aí eu venho sentindo prazer, porque a partir do momento que eu me aproprio dessa atividade que eu estou aprendendo, vai ser um novo aprendizado, então vai surgir o prazer. E aí o prazer substitui a ansiedade. E se houver alguma ansiedade, é uma ansiedade positiva, porque a ansiedade ela é uma emoção muito primitiva e a gente precisa dela para sair do canto, para a ação. Também ela foi um aliado na nossa adaptação à natureza. Se a gente não tivesse nenhuma ansiedade, os animais ferozes lá na época das cavernas tinham todos nos comido e a gente não ia sobreviver como espécie. Então, a gente regula, coloca um nível ótimo de ansiedade, sente prazer, que é uma emoção positiva, sente esperança, e aí vai fazendo essa tarefa e o resultado, de certeza, já é positivo, porque a gente foca muito num padrão de resultado, mas o resultado ele vem sendo construído quando a gente está realmente concentrado na atividade. Para a gente estar concentrado, a gente precisa ter uma motivação. Para a gente ter uma motivação, a gente precisa de uma emoção positiva. Porém, não é só a emoção positiva, porque eu não estou falando aqui de emoções isoladamente. Eu estou falando de experiência emocional. E a experiência emocional, ela tem todo um colorido. Ela tem um aspecto cognitivo, que é quando você toma autoconsciência de que, por exemplo, nesse caso da ansiedade, você toma autoconsciência de que está com ansiedade e você vai monitorar aqui no seu self de onde está vindo essa ansiedade. E quando você descobre, aí você também descobre a solução. Como nesse caso, eu vou descobrir um prazer em desempenhar a tarefa. Eu posso usar outro exemplo bem mais simples. Um exemplo meu, tá? Uma história minha. Eu não fazia bolo porque eu acreditava que não sabia fazer bolo e nunca ia ter habilidade de aprender a fazer um bolo como é para ser, né? Fofinho, macio, gostoso. Eu sempre achava, não, o bolo que eu fizer vai ser sempre solado, porque eu sempre, assim, as tentativas que eu tive não foram boas, eles ficaram solados. Mas aí eu comprei um curso de bolos de uma chefe que trabalha com alimentação natural, orgânica, com alimentação ayurvédica, e eu resolvi fazer uma receita do curso, que era um bolo de abóbora com coco. Se eu vou fazer, porque eu comprei o curso e não vou deixar aí sem praticar, vou fazer, seja o que Deus quiser. E aí eu me encantei com a receita, né? Porque é uma receita de família dela. E fui fazendo o bolo direitinho, obedecendo, seguindo a receita. Eu não estava preocupada, uma coisa bem importante. Eu não estava preocupada se o bolo ia solar. Eu não estava preocupada com isso. Eu estava só querendo fazer, usando aqueles ingredientes naturais também, porque eu nunca tinha feito um bolo orgânico dentro da linha ayurvédica, que eu gosto, que eu acho interessante dessas propostas de alimentação natural, de tratamento de saúde natural. O que eu me identifico é o conhecimento ayurvédico, né, indiano. E fiz o bolo, ficou lindo. Eu ainda adaptei a receita, porque eu não encontrei todos os ingredientes da receita original, então usei minha criatividade e consegui fazer o bolo. Então, quando eu vi o resultado, o bolo bem feito, que eu já estava feliz antes, porque eu estava vencendo a barreira de tentar fazer, porque eu nem tentava fazer. Então, o prazer veio muito antes de ver o bolo pronto. Era assim uma aventura para mim.
É uma coisa bem simples, mas isso a gente pode aplicar em outras situações de desempenho profissional também. Tem gente que, por exemplo, tem um baixo autoconceito de habilidade de gravar vídeo. Às vezes também por achar que não sabe falar para as câmeras, por timidez. Existe também uma emoção aí interessante, humana, bem humana, que é a emoção de orgulho, que é uma emoção social. Então, por orgulho, a gente cria uma defesa. Não vou nem tentar, porque eu não vou passar por ridículo. Então, tem duas emoções aí sociais: emoção de orgulho, emoção de vergonha, que pode se apresentar. Mas aí a gente pode justamente regular essas emoções, porque elas são importantes, e trazer essa emoção de alegria, de prazer. Quando a gente vê o resultado, a gente sente emoção de alívio. E não é só aquele resultado pronto, é nesse processo que vem aparecendo essas emoções. Mas passa principalmente pelo aspecto cognitivo, tá? Pelos pensamentos, é pela maneira, o padrão de pensamentos da gente que engatilham as emoções. Existe o aspecto fisiológico também, existe o nosso humor. Nas mulheres, essa questão de humor é bem importante também, porque a gente tem uma carga hormonal peculiar, né? Mas também nos homens tem essa questão hormonal também, que é um dos componentes da experiência emocional, dentro dessa teoria que eu uso para trazer esse método para vocês de regulação emocional. Então, tem o autoconceito de habilidades, que precisa ser regulado. Tem essas crenças, nesses padrões também, que tem a ver com a cultura. Esse orgulho negativo de desempenho, essa vergonha de desempenho tem muito a ver com a cultura que a gente está inserido, que ela é que regula, que traz para nós a maneira como a gente configura os padrões mentais. Então, isso realmente traz emoções. E na nossa cultura ocidental, onde nossa autoimagem ela é muito valorizada, né, individualmente, então você é que tem que dar conta das suas coisas, então isso fica muito evidente também. Mas a emoção de vergonha, pelo menos nos estudos que eu me baseei para fazer a minha pesquisa de emoções de desempenho na matemática, ela apresentou que a vergonha é uma emoção que ela é muito mais valorizada em culturas coletivistas, em que a pessoa sempre é vista em função do grupo que ela pertence. A sua visão de si, a sua autoimagem, ela está sempre ligada ao grupo. Então, ela é uma emoção que é valorizada. Tá? A pessoa precisa realmente, em culturas coletivistas, ser menos evidente, sabe? Ter mais descrição. Então, ela serve para esse tipo de regulação. Na nossa cultura ocidental, ela está mais ligada ao narcisismo, principalmente nos tempos atuais, né? De selfies, de filtros, de imagem. Então, ela é mais nesse sentido aí. Tem uma outra conotação. Mas e por isso também pode travar o desempenho da pessoa, né? Principalmente quando a pessoa precisa trabalhar em público, né? Se expor, então ela pode travar o desempenho. Então, para regular isso é mudando o conceito, vendo que, por exemplo, a gente não precisa ser perfeito, né? Que a gente pode dar apenas o melhor de si, confiar, né? Ter mais autoconfiança. E aí se apresentam essas outras emoções positivas. Mas nossa experiência emocional, ela é rica por isso, porque é esse calendoscópio, sabe? De conceitos, de padrões de pensamento, que vão moldando essa experiência. Então, eu aqui já assumo para vocês que as emoções negativas, elas são tão importantes quanto as emoções positivas. Agora, o importante é não se deixar agir apenas por emoções negativas, porque tem um time aí, sabe? Tem um time,
um tempinho que você pode examinar. Peraí, essa emoção aqui, eu estou muito ansiosa, eu estou muito nervosa gravando esse vídeo. O que é que eu vou fazer com isso? Então, é não se deixar levar por essa emoção e ver, não, eu estou gravando um vídeo porque eu quero transmitir essa mensagem, trazer a minha maneira de fazer regulação emocional através desse processo de autofoco. O foco precisa estar em si. Então, depois eu vou trazer outros vídeos aqui falando mais sobre autofoco reflexivo, e existe um nome científico, né, na literatura científica, que é autoconsciência. É a autoconsciência reflexiva que possibilita esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento com relação às emoções, porque eu já adianto para vocês, você pode ficar consciente de estar consciente de uma emoção. Então, você pode ficar consciente de estar consciente da sua emoção de ansiedade, de desempenho, da emoção de raiva, de desempenho, quando você faz um trabalho que você julga que não ficou tão bom. Por exemplo, esse vídeo, eu posso ficar com raiva em algum momento, achando que ele não ficou bom, que eu não falei tudo que podia falar. Mas eu estou fazendo. E eu quero o feedback de vocês também. Coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam, tá? É claro que eu vou gostar de comentários positivos, mas se tiver alguma crítica negativa, algum hater, bom, vai ser bom também de alguma maneira, porque não ficou indiferente. Então, podem amar, podem odiar, porque tudo isso é emoção e é com que eu trabalho, tá? Então, deixe seus comentários, podem dar um like, podem dar um dislike, mas me assistam, prestem atenção e despertem a sua emoção. Psi Ideias, psicologia para abraçar.